Olá, sejam bem-vindas a mais uma sessão deste incrível evento, o MAM Summit. O meu nome é Soraya Pires, sou fisioterapeuta especializada em saúde pélvica e é com grande entusiasmo e algum nervosismo que vos falo hoje. O tema que tenho o privilégio de partilhar convosco é saúde sexual no pré e pós-parto e o papel da fisioterapia neste contexto. Antes de começar, gostaria de agradecer o convite à Inês e também parabenizá-la por esta belíssima iniciativa. Sei que deposita muito empenho e carinho na organização deste evento, por isso, parabéns, Inês, por esta tua belíssima iniciativa e por te dedicares tanto a ajudar mães e mulheres a melhorar as suas vidas e a facilitar as suas vidas. Em jeito de enquadramento, quero dizer-vos que trabalho em saúde pélvica desde 2018, sou sócia fundadora da Clínica Espaço S e trabalhar nesta área, nos moldes que idealizei e poder assim ajudar tantas mulheres, e tantas mulheres mesmo, com a sua saúde e qualidade de vida são sonhos tornados realidade. Ao longo da minha sessão, vou responder. Optei por não fazer apresentação, porque assim podem ver, mas também só ouvir-me, se o tempo estiver um bocadinho mais condicionado. Optei por trazer e responder as questões que me são mais colocadas, tanto em contexto de consulta, como nas minhas redes sociais, em particular no meu Instagram. Um, Antes de iniciar esta, então, partilha, esta resposta, este esclarecimento de algumas questões mais comuns que são transversais a muitas mulheres, queria que tivessem em conta que a informação que vai ser aqui partilhada não dispensa consulta ou avaliação individual. É uma partilha genérica, portanto, se persistir alguma dúvida ou se algum sintoma, se relacionarem com algum sintoma, caso eu fale deles mais à frente, por favor, não evitem ou não sintam que isto vos pode evitar uma consulta de fisioterapia pélvica ou de alguém especializado na área de saúde pélvica. Então, antes de falar dos senãos, vou explicar o que é o pavimento pélvico, para que é que serve. Normalmente, saber o que estruturas têm, como é que funciona o nosso corpo, ajuda-nos a perceber quando é que está tudo ok e quando é que podemos estar perante algum problema. Então, o pavimento pélvico é um conjunto de estruturas situados na nossa bacia, na nossa pelvis, que é o centro quase do nosso corpo, que separa o tronco dos membros inferiores, e é um conjunto de órgãos, de músculos, de ligamentos que estão inseridos na pelvis. Aquilo que é mais comumente conhecido são os músculos do pavimento pélvico e eles são um suporte de segunda linha dos órgãos pélvicos e são também responsáveis pela continência urinária, isto é, eles são responsáveis por manter o encerramento da uretra para que não façamos xixi quando não é conveniente e para relaxar a uretra, relaxarem e permitirem que a urina saia, são também responsáveis por manter o encerramento do canal vaginal quando não é suposto sair nada por ali, são responsáveis também pelo relaxamento do canal vaginal ou da vagina, para permitir que haja penetração de um dedo, de tampões, de um espéculo, de um pénis, e para permitir a saída do bebê no parto vaginal. Também são responsáveis pelo encerramento e relaxamento da parte do ânus, esfíncter anal, para, para que saiam ou não saiam fezes, consoante a vontade e a conveniência do momento. Ahm, Dito isto, o pavimento pélvico é o grande responsável pela continência urinária e fecal e também tem um papel importante na saúde, sexual e reprodutiva da mulher. Uma das questões mais colocadas neste contexto da gravidez e do pós-parto é como é que a gravidez e o parto afetam ou podem afetar o pavimento pélvico das grávidas, das mulheres. Então, ao longo de toda a gravidez, não só pelas questões do aumento de peso sobre esses músculos, mas também por condições hormonais, a gravidez, porque é um período de tempo relativamente longo, pode ser um momento em que há o exercer de pressão contínua nesses músculos e nas fáscias e nos ligamentos e eventualmente poderão daí advir é um fator de risco para disfunções do pavimento pélvico.
O parto é outro fator de risco separado, portanto, fazer uma cesariana, fica já aqui a ressalva, não nos protege de disfunções do pavimento pélvico, por isso a gravidez e o parto vaginal são fatores de risco separados. O parto vaginal, dependendo de como corre, mesmo que seja um parto humanizado, mesmo que seja uma boa experiência de parto, também é um fator de risco para disfunções do pavimento pélvico. Com fatores de risco, o que eu quero dizer é que mulheres que estão grávidas ou que têm partos vaginais têm mais risco de desenvolver disfunções de pavimento pélvico do que outras que não passaram por estes processos. Ainda assim, deixar aqui bem sublinhado, bem claro, que um fator de risco não é uma sentença. Quer dizer que aquela pessoa tem um bocadinho mais de probabilidade, ou X% mais probabilidade, do que outra que não tem estas condições para desenvolver uma determinada disfunção, neste caso, disfunção do pavimento pélvico. Não é uma sentença, está bem? Não estou aqui a denegrir, por exemplo, o parto vaginal, não estou aqui a dizer para não engravidarem, obviamente, é um fator de risco, mas tudo tem riscos na vida, não é? Viver é um risco, por isso o fator de risco não é uma sentença, não quero plantar macaquinhos, tá bem? E que ao ouvir-me pensem que estar grávida é igual a ter disfunções, ou ter um parto vaginal é igual a ter disfunções do pavimento pélvico. Os problemas mais comuns em relação ao pavimento pélvico, que podem surgir tanto na gravidez como no pós-parto, ou após o parto em específico, são a incontinência urinária, é uma probabilidade, ou seja, não é uma sentença, mais uma vez, não quer dizer que aconteça, mas que podem advir de uma gravidez e de um parto, a incontinência urinária, a incontinência fecal, o prolapso dos órgãos pélvicos, que é quando a bexiga, ou o útero ou o reto descaem, descem em relação à sua posição anatómica original, ou disfunção sexual. Nós, nesta sessão, vamos focar-nos na função e disfunção sexual, em contexto de pré e pós-parto, porque este é o tema que me trouxe até aqui, mas queria dizer-vos que, embora exista a ideia de que um- uma perda de urina esporádica na gravidez, aliás, uma perda de urina esporádica na gravidez, não vou arranjar aqui problemas onde eles não existem, mas perder repetidamente xixi, mesmo que seja no final da gravidez, ah, mesmo que não seja a toda a hora, mas se há algumas vezes, e no pós-parto também, se há algumas vezes, é sinal de que nós precisamos de estar atentas a este pavimento pélvico, a nós, se isto nos acontece, ou eventualmente procurar logo ajuda para descartar eventuais disfunções, porque pode até ser uma resposta expectável, ainda assim muito dificilmente o será. Será sempre um sinal, não de alarme, não necessariamente de drama, mas de alerta e eventualmente pode não ter que se fazer nada na gravidez, mas é se calhar se temos este contexto, somos alguém que precisa de uma avaliação no pós-parto para perceber se que continua tudo ok, ou se afinal a coisa reverteu ou não. Portanto, não normalizar quando há perdas de urina, mesmo que seja no final da gravidez ou após o parto, imediato, estar pelo menos atenta e se mantiverem no tempo é para ir procurar ajuda e uma avaliação adequada, está bem? O mesmo para se perderem gases ou fezes, o mesmo, já vamos falar com mais pormenor, se tiverem alguma dor ou alguma impossibilidade nas relações sexuais, e aqui refiro-me em particular ao sexo vaginal, penetrativo vaginal, está bem? Pronto, em relação à incontinência urinária e fecal, é isto, nunca é normal, é sempre sinal de que precisam de ser avaliadas. Pode não ser um problema major, pode ser uma coisa até simples, fácil de endereçar, de assegurar e de resolver, mas ainda assim, normalizar a incontinência urinária, é algo que não deve ser feito, está bem? Porque perder urina algumas vezes, ou perder gases algumas vezes, eh, ou ter que ir a correr para a casa de banho, é sinal de que alguma coisa não está a funcionar como deveria, e isso tem que ser avaliado para que não agrave e não se torne um problema maior ao longo do tempo. Ok? Ahm,
Em relação à saúde sexual, para não me desviar muito do tema, só queria fazer aqui este parênteses com alguns minutos da minha apresentação para que ficasse esta parte também assegurada, apesar de não ser o tema core da sessão. Ah, em relação à função sexual, a mesma coisa. O que acontece é que, para além de todas as alterações que podem ocorrer durante a gravidez, ah, em contexto emocional ou psicológico, por reestruturação da identidade da mulher, por reestruturação da dinâmica do casal ainda na gravidez, mesmo reestruturação da identidade do homem, porque às vezes esquecemos um bocadinho de falar sobre isto, mas a verdade é que se há um novo eu que nasce quando nós estamos grávidas e vamos ter mais, também há um novo eu que nasce para o homem, não é? Quando vai ser pai ou quando lhe cai a ficha da paternidade ou seja quando for, seja ainda na gravidez, seja no pós-parto, cada um terá o seu timing para cair a ficha da parentalidade. E não é igual para toda a gente, nem tem que ser igual para a dia, mas há estas mudanças todas. E para além dessas mudanças todas, também há a questão da, da, das alterações físicas, e isto pode ter um impacto emocional, mas também pode ser, pode dificultar a vida em termos físicos exclusivamente, ou seja, a mulher não ter, nós não termos tanta mobilidade, tanta, tanta capacidade de assumir algumas posturas, ter às vezes desconforto, ou dor lombar, ou dor nas ancas, e isto pode interferir com a vivência da nossa sexualidade e com os encontros sexuais que temos, com as relações sexuais que temos, um, e interfere ainda na gravidez com a. Pode interferir com as questões do foro sexual, nomeadamente do sexo vaginal, penetrativo, desculpem, penetrativo vaginal. O que é que eu quero dizer com isto? E porque é que eu faço esta ressalva em relação ao sexo vaginal e penetrativo? Porque nem todo o sexo é penetração vaginal. Quer dizer que nós, durante a gravidez, podemos não conseguir assumir algumas posições que levem à penetração vaginal, à penetração anal, o que seja, mas há outras formas de explorar o corpo e de ter prazer e de dar prazer e de ter relações, e essas podem e devem ser tidas em conta quando a parte da penetração vaginal fica um bocadinho mais condicionada. Mas neste caso da gravidez há esta questão de ok, eu até nem tenho grande dor, mas realmente não consigo assumir algumas posições e até tenho vontade, até tenho libido, mas não consigo assumir porque me dói as costas, tenho as ancas ou sinto alguma dor na penetração. Ahm, em relação ao pós-parto, há aqui outras condicionantes. Continuamos com as questões contextuais e psicológicas, nasce uma criança, os fatores hormonais continuam, a reestruturação da identidade, não é, da pessoa que era só mulher e depois passa a ser também mãe, cuidadora, uh, há aquele processo de voltar a ser filha, ou de perceber como é que era e como é que foi enquanto filha, porque agora é mãe, do pai é a mesma coisa, portanto, para além destas questões todas emocionais, psicológicas e contextuais de agora tríade, também há os fatores hormonais que já havia na gravidez, mas que aqui continuam bastante, a ter um papel bastante preponderante, hum, que podem dificultar um bocadinho, para além da privação de sono e do cansaço, e dessas questões todas que eu tinha dito, contextuais e ambientais e psicológicas e emocionais, há também aqui alguma alteração, alterações hormonais que podem ter um impacto direto no tecido vaginal, na distensibilidade vaginal, na parte muscular, do pavimento pélvico, e pode trazer, das primeiras vezes que se tenta ter sexo penetrativo, trazer algum desconforto e alguma dor mesmo. Mais uma vez, tanto na gravidez. Desculpa, vou beber um bocadinho de água porque hum, estava a sentir a minha garganta seca. Hum, Mais uma vez, estas questões, portanto, como eu falei para a incontinência, não devem ser desvalorizadas, nem devem ser normalizadas. Sempre que há dor,
ou desconforto que impeça, que dificulta ou impeça a continuação daquele encontro sexual, daquele momento, daquela relação sexual, deve ser valorizada, deve ser pelo menos um sinal de alerta e mesmo que tentem outra vez, mas se mantiver, eh, não convém desvalorizar, porque às vezes a dor pode ser uma verdadeira bolinha de neve, começa com um bocadinho, mas depois, se foi doloroso uma vez, depois outro, ou perdemos a vontade, ou a dor aumenta, há muitos sinais que o nosso corpo nos dá de que as coisas não estão bem, que é preciso averiguar. E a dor sexual ou as dificuldades sexuais na gravidez e no pós-parto não devem ser também desvalorizadas e há forma de resolver ou de minimizar ou de gerir estas questões. Desculpa, estou a sentir que me vou engasgar a qualquer momento. Olha, e então, para além de estar aqui a dar sermões sobre o que não devem fazer, o que não devem desvalorizar, como é que a fisioterapia pélvica pode ajudar? Então, ainda na gravidez, e como eu comecei por dizer, há uma coisa que a ciência tem demonstrado que é muito útil para nós, que é nós sabermos o que é que se passa connosco, o que é o nosso normal, como é que o nosso corpo funciona, ter um autoconhecimento e uma autoconsciência do nosso corpo e do funcionamento do mesmo e das nossas estruturas a um nível não básico, avançado, ajuda na compreensão daquilo que pode ser a disfunção e na gestão da mesma, na gestão dos sintomas, na gestão do desconforto, saber o que é, como é, saber e conversar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre desejo, sobre vulva, sobre vagina, sobre músculos, sobre ligamentos, sobre contração, sobre relaxamento, saber saber e ter consciência disto tudo, de como isto tudo funciona, parece ser o primeiro passo para ajudar a resolver eventuais disfunções. A fisioterapia pélvica ajuda neste sentido, ajuda primeiro a ensinar ou a mostrar às pessoas aquilo que elas já sabem, mas que se calhar não têm consciência sobre o corpo delas, sobre como é que funciona, sobre a sexualidade, sobre potenciais fatores de risco, como modificar alguns fatores de risco modificáveis, eh, dar conhecimento sobre anatomia, sobre fisiologia, falar das potenciais disfunções, dos riscos durante a gravidez e no pós-parto, depois fazer a avaliação do pavimento pélvico, antes disso, falar de alguns hábitos, perceber que hábitos é que a pessoa tem em contexto de saúde pélvica e perceber como é que estes hábitos também podem ser modificados para serem substituídos por alguns que serão mais promotores de saúde pélvica e mais preservadores das estruturas pélvicas. Depois, fazer uma avaliação objetiva, similar a uma avaliação ginecológica, fazer uma avaliação do pavimento pélvico, perceber como é que está a função e não fazer um diagnóstico médico, fazer um diagnóstico de fisioterapia. Portanto, nós vamos avaliar a função do pavimento pélvico e depois, mediante esta recolha toda de dados, desde a pessoa, a história, os hábitos, fazer a parte de educação, de literacia, depois da avaliação, caso se verifique necessário, estabelecer com objetivos execuíveis e concordantes e coerentes com aquilo que a pessoa também deseja alcançar, estabelecer e implementar um plano terapêutico de exercícios de pavimento pélvico, que também é necessário esclarecer. Nada contra quem lhe chama, continua a chamar Kegel. Acho que já podíamos sair desse loop, desse nome, porque efetivamente, apesar de Arnold Kegel ter sido quem mais deu atenção em primeiro ao pavimento pélvico e à incontinência urinária, o treino de músculos de pavimento pélvico é mais do que aquilo que as pessoas consideram os Kegel, que normalmente passam por contrações repetidas. Até porque quando falamos de dor sexual, dor penetrativa vaginal, o mais comum é a pessoa não precisar assim tanto de andar a contrair o pavimento pélvico e, pelo contrário, fazer uma espécie de, em inglês é fácil, não é de training, mas de down training, quase de destreino de pavimento pélvico e não de treino para conseguir melhorar a função do pavimento pélvico, que não passa necessariamente, lá está, por contrair ou ganho de força ou ganho de tensão, às vezes passa por
melhorar a amplitude de movimento, melhorar o relaxamento, melhorar a coordenação, e isso só mesmo com uma avaliação nossa, individual, personalizada, e depois o plano de treino será a mesma coisa, individual, personalizado, ajustado às necessidades, aos objetivos e ao contexto, àquilo que é execuível também para aquela pessoa, para garantir que conseguimos ajudar a pessoa naquele contexto. Depois, tenho aqui algumas questões, eu estou a ver aqui nos meus copianços, eu apontei aqui as questões que mais me são colocadas, e outra questão que tinha aqui para partilhar convosco e para trazer é quais são os sinais de que uma mãe, neste caso já no pós-parto, pode precisar de ajuda com questões de pavimento pélvico. Então, no pós-parto, quais são os sinais? Se a dor da episiotomia, por exemplo, e aqui já nem estou a falar de penetração, mas antes disso, perdão, se a dor da episiotomia ou se o desconforto da cicatriz, uma sensação de repuxar, dor, se mantiver e for descartada pela equipa de enfermagem, pela equipa médica, qualquer infecção, qualquer alteração com os pontos, se essa parte já estiver de cicatrização, já estiver resolvida, se a dor ou desconforto ou alteração da sensação, se tem uma sensação tipo cortiça, ou se sentir muito sensível ou sensível de menos, se houver alguma alteração da sensibilidade, alguma dor ao toque, à pressão, às vezes até com a costura das calças. Portanto, esta cicatriz precisa de ser avaliada convenientemente antes de ter relações a primeira vez, para que não se verifique ser um problema. E outra alteração, isto em contexto de saúde sexual, também só estou a referir-me à saúde sexual, é se a primeira vez que forem fazer a avaliação pós-parto, apesar do cuidado que o ginecologista teve convosco, sentiram muita dor no exame ginecológico, tanto digital como na colocação do espéculo. Pode ser nada, pode ter sido só de colocar e de não estarem a contar, mas pode ser sinónimo de que precisamos também de uma avaliação de pavimento pélvico. Mesmo que seja um parto por cesariana, há muitas mulheres que referem dor na primeira tentativa de penetração ou no primeiro exame ginecológico, depois de terem uma cesariana. Portanto, não é motivo para não fazer, não é nada de pavimento pélvico porque eu tive um parto por cesariana. Pode acontecer, acontece a muitas mulheres e por isso, desculpem, convém que avaliem e que vejam. Outra questão é que, efetivamente, quando tentam ter relações, ou colocar um vibrador, ou o pênis, ou os dedos, sentem que estão condicionadas com, com esta questão de dor e de desconforto. Estava a dizer, se sentirem então desconforto, dor, as primeiras vezes que têm relações penetrativas, vaginais, mesmo que seja, se for um desconforto leve, não quero estar a patologizar uma coisa que pode resolver com o tempo, mas se com a repetição persiste, não diminui ou aumenta, se impede ou dificulta a obtenção do prazer, esta questão da dor deve ser sempre assegurada, sob pena de ser uma bola de neve, em que lá está, se me dói já não quero experimentar e fui mãe há pouco tempo e até já tinha pouca vontade e olha, até me doeu, nem foi fixe, portanto, se calhar não vou mesmo experimentar mais tão cedo porque, quer dizer, tenho sono, já estava com pouca vontade de fazer aquilo, agora doeu-me outra vez e doeu-me outra vez, então agora que não me apetece tão cedo. Portanto, se sentirem que é algo que está a dificultar ou a impedir, convém fazerem uma avaliação, até porque estes três sistemas, o urinário, o defecatório, desculpem, a parte intestinal e a parte sexual, estão bastante relacionados. E se houver uma disfunção num deles, neste caso na parte sexual, a probabilidade de isso impactar o funcionamento do aparelho urinário ou da parte intestinal, defecatória, é muito elevada. Portanto, convém, se tem alguma questão, isto é válido para todos. Se houver alguma questão urinária, convém avaliar, porque pode impactar a parte sexual e a parte defecatória. Ao contrário, se houver alguma questão defecatória, ela pode impactar
negativamente a parte sexual e a parte urinária. Por isso, sempre que houver uma questão, neste caso sexual, convém não desvalorizar por tudo, porque não é suposto também nós termos dor na penetração vaginal, é suposto ser prazerosa, é suposto ser agradável, é suposto ter relações de forma agradável, prazerosa, mas também é suposto ir ao ginecologista e não estar em pânico porque vai doer, não é suposto não conseguir pôr um tampão, não conseguir usar um vibrador, não conseguir masturbarmos, portanto, é suposto conseguirmos fazer essas coisas todas com prazer, sem dor, com conforto, e por isso não desvalorizem esta questão, estas questões da dor sexual. Muitas vezes também me questionam se existe alguma coisa que os parceiros possam fazer para ajudar neste contexto. A verdade é que algumas estratégias que eu partilho em consulta podem ser implementadas pelo parceiro, tanto na gravidez, especialmente até na gravidez, por exemplo, a massagem perineal que prepara para o parto, mas que também ajuda no alívio da dor e do desconforto da zona perineal. Um, nomeadamente a massagem perineal, mas outras estratégias podem e devem ser implementadas, no caso de existir, os parceiros ou parceiras das mães. E normalmente eu em consulta, e não vou dizer aqui o que é que eles podem fazer em específico, mas é possível que eles implementem, juntamente com a mulher, com a grávida, com a mulher, algumas estratégias e alguma parte do plano, um, em conjunto, com mulher, é possível, é super possível. Eu gosto muito de incluir no processo terapêutico os companheiros, porque efetivamente é mais fácil às vezes, principalmente nestas questões da saúde sexual, ou da função, ou disfunção sexual. Um, e por isso, sim, é possível também, até mesmo a parte da literacia, saber como é que funciona, o que é expectável, o que é que não é, o que é que acontece com o corpo da mulher. Tudo isto é importante que os maridos ou as esposas saibam, porque, mais uma vez, a informação a poder ajuda-nos a perceber algumas coisas, ajuda-nos a relativizar outras, ajuda-nos a ser mais tolerantes com outras, quando compreendemos o que é que se passa. E, portanto, sim, faz todo sentido os parceiros ou as parceiras estarem presentes na consulta para ajudar e apoiar as mulheres neste contexto de saúde sexual e em específico na gravidez e após o parto. Portanto, mães que me ouvem, se forem à consulta de saúde pélvica ou fisioterapia pélvica, levem os vossos parceiros, porque eles fazem lá muita falta, fazem lá muito sentido e podem ser uma grande mais-valia para vos ajudar, tanto na gravidez como após o parto. Mesmo que não haja disfunção nenhuma, o homem, a parceria, o parceiro ou parceira, tem sempre um papel muito importante, tanto na gravidez como após o parto, quer haja disfunção ou não, quer esteja em contexto de disfunção sexual ou em contexto sexual ou não, têm um papel muito importante e são super bem-vindos nas consultas e acho que fazem todo o sentido, porque podem ser mesmo uma grande mais-valia para manter ou promover a saúde pélvica, a saúde da mulher, a saúde de uma forma geral da mulher, que depois se reflete também na saúde e na dinâmica do casal. Portanto, é ótimo que os companheiras venham às consultas. Fala-se também muito de exercícios que serão mais adequados hum, para a gravidez e até no pós-parto para prevenir problemas de pavimento pélvico pós-parto. Então, parece que não é assim tão fácil prevenir. Fui interrompida aqui pelas minhas cadelitas que conseguiram juntar-se a mim nesta, nesta sessão. Uh, não é. Eu não gosto muito de utilizar. A pergunta foi colocada. Eu sinto que é um bocadinho falacioso utilizar a palavra prevenir, porque na verdade nós não prevenimos nada, ninguém consegue prevenir nada. Nós conseguimos diminuir fatores de risco e modificar alguns fatores de risco que são efetivamente modificáveis. E com isso, reduzir o risco que a pessoa tem de desenvolver determinada disfunção. Neste caso, durante a gravidez, fazer algumas coisas que vão diminuir o risco de ter disfunção sexual
na gravidez ainda e depois no pós-parto. E efetivamente podem fazer coisas, mas mais do que fazer exercícios específicos, eu vou deixar aqui algumas mudanças de hábitos ou implementação de alguns hábitos que são promotores da saúde pélvica e que são transversais quase a todas as pessoas e quase todos os contextos, mas vou deixar aqui algumas sugestões para que consigam implementar, são fáceis de colocar em prática, não passam por exercícios, mas algumas coisas que eu vou sugerir e que acho que, podem ajudar-vos, mas lembrem-se daquilo que eu disse no início, nada disto dispensa uma avaliação, nada disto dispensa uma consulta individual, personalizada, porque, embora sejam bastante transversais, se houver algum sintoma, alguma queixa já implementados, já vigentes, já a decorrer, já a ocorrer, talvez estas sugestões que eu tenho para partilhar convosco não sejam suficientes ou até possam não ser muito adequadas. Portanto, tenham isso em conta, tenham em conta o caráter genérico da informação que eu estou a partilhar e não dispensem aconselhamento individual e personalizado. Mas há algumas coisas que podem ajudar e que são efetivamente transversais a quase toda a gente. A primeira, que é aquilo que as pessoas tendem muito a não fazer, é não adiar, quer dizer, as pessoas tendem a não fazer, exatamente, que é não adiar a ida à casa de banho. Nós devemos respeitar a ida à casa de banho para fazer xixi ou cocó, mas aquela que tendemos a adiar muitas vezes é do xixizinho e só vamos quando já estamos a tremer e a juntar as pernas e a saltitar. Então, efetivamente, o nosso corpo está também programado que ele até nos avisa mais do que uma vez que está a precisar de ir à casa de banho. Portanto, nós temos um primeiro desejo miccional, um nome técnico, e esse desejo é adiável e é aquele que nos diz: olha, se calhar tens que ir para perto de uma casa de banho porque daqui a pouco vamos precisar de ir. E quando recebemos ou temos o nosso segundo desejo miccional, é aquele que devemos respeitar e é aquele que nos diz: olha, estás perto de uma casa de banho, tinha avisado que era preciso estar, vamos então? Pronto. É suposto nós respeitarmos isto, é suposto irmos à casa de banho quando temos uma vontade que é forte, mas não é forte o suficiente que nos obrigue a ir a correr ou que nos faça estar já a tremelicar ou estar com a sensação de que vamos perder urina, porque já tínhamos tido vontade uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Portanto, é suposto nós respeitarmos a vontade de ir à casa de banho. Temos vontade, uma primeira vez, talvez até nem demos conta deste primeiro desejo, se estivermos muito focados numa tarefa, mas convém que quando temos uma vontade que é mais significativa de ir à casa de banho, ainda que não seja urgente, convém respeitá-la e ir. Segundo ponto, uma vez que respeitámos o nosso desejo miccional, agora vamos à casa de banho com calma e o que é que fazemos? Sentamos na sanita, em todas, nas públicas, nas escolas, nos hospitais, sentamos em todas. Se tivermos nojo, forramos com papel, mas sentamos, porque é a posição melhor, mais anatómica e mais ergonómica e mais fisiológica para fazer xixi. É sentadas, com os pés no chão e de forma, passo 3, relaxada, sem fazer força, deixamos o xixi sair e se sair cocó também, sem fazer força. Podemos dar aquele jeitinho inicial, mas depois não é suposto estar a fazer força, é suposto estar a deixar a coisa sair naturalmente. Depois disto, deixamos sair até ao fim, não fazemos força nem para as últimas gotinhas de xixi e, e aí sim, está acabado. Depois, beber água durante o dia parece uma coisa tão básica, não é? Mas a verdade é que há muita gente que ainda fica bastante aquém da ingestão de líquidos e tentar não beber uma catrefada de água de uma vez. De uma vez. Eu vou beber mais uma vez. Tentar não beber uma catrefada de água de uma vez. Tentar ir gerindo a ingestão de líquidos, 1,5 litro, o que seja, ao longo do dia, e beber algumas quantidades de cada vez. Permitir a bexiga ir enchendo com alguma tranquilidade, sem estar a ser porque foi inundado, o corpo foi inundado com uma quantidade enorme de água, está bem? A quantidade de água que nós ingerimos, ou de líquidos que nós ingerimos por dia, depende das nossas necessidades. Ela não é igual para toda a gente, e por isso devem ajustar e saber qual será mais ou menos a vossa necessidade de ingestão de líquidos. Um, Penso que estas estratégias. Outra muito importante, já não estava a esquecer.
não ficar muito tempo na sanita, não fazer scroll das redes sociais. Antes, há uns anos, se calhar diria não ler um livro ou não ler o jornal nas, na sanita. Agora digo não fazer scroll das redes sociais ou não utilizar o e-mail, na, na sanita. É suposto fazer xixi, fazer cocó e sair. Não é suposto ficar uma eternidade a ver tudo na sanita. E tentar manter um trânsito intestinal funcional, e para isso, respeitar também a vontade de evacuar, e lá está, não ficar uma eternidade na sanita. Estas são algumas das coisas que eu tenho para vos dizer, de uma forma geral. Em relação à parte penetrativa em específico, mas também de uma forma geral, hum, não se penetra uma vagina que não está preparada para a penetração. Existe tensão, existe dor, se não existe lubrificação. E às vezes no pós-parto, a lubrificação pode diminuir, pode ser preciso a ajuda do lubrificante. E pode diminuir a lubrificação e ainda assim o desejo existir, nós queremos avançar, mas às vezes pode ser preciso uma ajudinha externa, por assim dizer. Um, mas não é suposto forçar uma vagina que não está preparada para ser penetrada. Há outras formas de desfrutar do sexo, há outras formas de ter prazer. Não é suposto a mulher servir como receptáculo de um pênis para que haja prazer só de um dos lados. Portanto, uma vagina que não está preparada para ser penetrada não deve ser, deve ser penetrada se der sinais disso, se estiver relaxada, se estiver lubrificada ou se for lubrificada. E se a penetração começar ou a decorrer, a progredir, sem desconforto, sem dor, sem sacrifício e sem desprazer. É suposto ser o contrário, portanto, este é o meu a minha última sugestão, mas não menos importante, para vocês em relação àquilo que podem fazer de uma forma geral para promover uma saúde pélvica. Estas questões, estas mudanças de hábitos, estar atenta, durante a gravidez, estar atenta no pós-parto imediato, ter atenção à saúde pélvica, cedo, cedo na idade, cedo nos sintomas, cedo nas circunstâncias, pode significar que, com a ajuda, isso para chegar a um ponto, com a ajuda, de um profissional, de uma fisioterapeuta pélvica, por exemplo, pode significar que, a longo prazo, nós diminuímos o risco de desenvolver uma incontinência urinária, mais severa, problemas intestinais, problemas sexuais, problemas de prolapsos dos órgãos pélvicos. A evidência da menopausa pode ser feita de uma forma diferente. Portanto, a longo prazo existe uma série de benefícios quando nós cuidamos precocemente da nossa saúde pélvica. E se não sabemos como fazer sozinhas, temos alguém que saiba fazê-lo connosco e que nos ajude a fazê-lo corretamente e de forma personalizada e de forma, muito importante isto, de forma informada. Os profissionais que vos acompanham devem ter uma prática informada pela evidência, portanto, não caiam em teratologias, não caiam em achismos. Este é o meu mote é falar sobre saúde pélvica sem achismos ou teratologias, porque não é suposto um profissional de saúde responsável vender treta, vender banho da cobra, por isso peço-vos que tenham algum sentido crítico, que tentem pesquisar fontes o mais fidedignas possível e recorram a alguém para cuidar precocemente da vossa saúde pélvica, para que a longo prazo possam ter estes benefícios da fisioterapia, neste caso da fisioterapia pélvica, para a saúde sexual, e não só, porque é suposto, em relação à saúde sexual, nós termos prazer com a nossa sexualidade, com as nossas relações sexuais, sozinhas ou acompanhadas. É suposto ser uma fonte de prazer, nossa vivência sexual, e não uma fonte de ansiedade ou de stress ou de dor ou de desconforto. E por isso devem encarar este domínio da saúde com tanta seriedade e dar-lhe tanta importância como aos outros domínios da saúde física e mental. E é isto. Penso que não tenho assim
mais nada a acrescentar de momento. Penso que a minha sessão era isto que eu queria partilhar convosco nesta minha sessão sobre a gravidez e pós-parto. Deixem-me dizer-vos que se persistir alguma dúvida, podem, através da Inês ou pelos meus canais de redes sociais. Eu só tenho o Instagram, tenho o LinkedIn, mas não utilizo muito, por isso podem fazer é contactar-me. Eu sou Soraya Pires, fisioterapeuta no Instagram, e podem contactar se tiverem alguma dúvida, se quiserem esclarecer alguma coisa, tenho todo o gosto em responder, em esclarecer as vossas dúvidas. Se houve alguma informação que possa não ter sido tão rigorosa e se sentem que é preciso atualizar, ou se alguma coisa sentem que ficou incompleta e que gostavam de ver melhor esclarecida, por favor, digam-me ou digam à Inês que nós tratamos de vos esclarecer melhor. Espero que o evento continue a correr bem, que tenha sido útil esta minha sessão, que tenham gostado. Eu tentei fazê-lo o mais simples possível para, desculpem, para que fosse acessível. Espero que tenha ficado relativamente curta para que consigam ouvir. Desculpem, sem desesperar muito, que tenha sido suficientemente clara para esclarecer eventuais dúvidas, que tenha sido, acima de tudo, útil e que vos possa ajudar a uma melhor vivência da saúde sexual e a uma melhor saúde pélvica. Obrigada, obrigada Inês mais uma vez. Fiquem bem. Um beijinho.